CBN, tempo e temperatura. Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do INCAPER, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN. Então, tivemos ciclone, estamos numa terceira zona, uma terceira ZACA, zona de convergência do Atlântico Sul? Bem, aqui a gente tem observado, nas imagens satélites, o ciclone associado à frente fria ele está no oceano, ele tem organizado aí um fluxo de umidade que tem cobrido boa parte do Brasil, se estendendo aqui no Espírito Santo, principalmente na porção sul do estado, No norte do estado a gente tem alguma umidade chegando, porém as chuvas são menos intensas. E essa sensação de abafamento, ela é muito comum nessa época do ano, em função do período do verão, as altas temperaturas aí combinadas com essa umidade presente toda, tem favorecido aí a formação dessas nuvens de tempestade que tem provocado chuvas aí, no período da tarde, da noite, que tem causado aí grandes volumes de chuvas em curto período de tempo. Então nada de ZACA? Bem, pelo que a gente observou no período de formação, está mais ou menos ali no período do segundo dia. Se essa estrutura ainda permanecer ao longo dessa semana, a gente pode ter aí a configuração do novo episódio de ZACAs, que desde o começo do ano, a gente já pode falar aí do terceiro. Porém, o posicionamento dela que vai condicionar aí o volume de chuvas que será esperado no estado. Por enquanto, os volumes maiores estão concentrados mais na porção sul, região sul, serrana, algum trecho no noroeste ali na cara principal do Doce. E na Grande Vitória, pelo que a gente tem observado, não tão intenso assim. Mas vale ressaltar, que no último domingo a gente teve aí, uma intensa tempestade de raios com chuvas aí distribuídas em boa parte da porção sul do estado. Então, fevereiro a gente vai ter mais calor e menos chuva, mas a pouca chuva vai ser volumosa? É mais ou menos isso, Hugo? O que a gente espera para fevereiro? Porque o que acontece, Fevereiro, de acordo com a climatologia, ele já por si só é o mês mais quente do ano, de acordo com a média climatológica. E esse ano os modelos climáticos já têm convergido aí, para essa tendência de ser de temperaturas da média. Vale destacar, que as temperaturas, em boa parte do estado, elas chegam em média, entre 30 e 34 graus, nas áreas mais ao norte ou na porção sul de Cachoeira, as temperaturas chegam para patamar médio e podem alcançar, temperaturas próximas dos 40 graus. Uau. Na região serrana, as médias ficam ali na faixa, de 26 a 28 graus, podendo superar os 30 graus. O mês de fevereiro já é comum e os modelos já têm convergido aí, para essa temperatura um pouco mais acima da média, até em função dos dias de tempo aberto. Em relação às chuvas, o mês de fevereiro ele trata também, de um dos meses do período chuvoso que se encerra em março. Porém, ele tem uma particularidade. Ele, comparado aos meses de janeiro e março, ele tem volumes acumulados de chuvas mensais aí ligeiramente abaixo, falando aí chuvas da ordem de 100 a 120 milímetros na região sul e serrana, entre 80 e 100 milímetros na Grande Vitória e entre 60 e 90 milímetros já no norte do estado. Então, o que normalmente acontece? Em função desse forte calor, e dessa combinação entre o calor e a umidade, pode ocorrer essas chuvas, essas tempestades que são formadas ali, principalmente no período da tarde, noite, madrugada, A zona de convergência do Atlântico Sul, ela não é um fenômeno, digamos assim, tão frequente se comparado aos outros meses. Porém, como a gente até está observando, ela pode se formar nessa época do ano também, mas, assim, são eventos que, lógico, prolongam a chuva aí, por mais dias, o que resulta, no final de acumulados expressivos. Mas o que normalmente a gente espera é muito calor, pancadas de chuva, principalmente aí no período da tarde, noite, madrugada. E esse ano, a gente tem observado que a característica da chuva, com exceção
dos 2 episódios anteriores de Zacas, elas têm sido, né, ocorrido mais dessa forma. Uhum. Os volumes de chuva vêm aumentando ao longo das décadas, né? Isso é culpa só do ser humano? Bem, a gente sabe, né, que o sistema climático terrestre, ele é complexo, porém ele é integrado, né? Lógico, se nós atuamos, digamos assim, para poder alterar o clima do planeta, né, com certeza a resposta vem, né, por essa intensificação, tanto de eventos extremos, né, como também eventos de secas. Vale ressaltar aí, né, que o centro-sul do Brasil ele tem sofrido muito, né, por essa questão aí das secas, que os principais volumes de abastecimento, né, as principais regiões, né, de reabastecimento da recarga hídrica, né, para poder abastecer as cidades, eles estão tendo níveis baixos. Algumas áreas da região amazônica têm, né, volumes mais expressivos. Aqui no Espírito Santo a gente não tem ainda, né, nenhum impacto, digamos assim, tão forte na questão do abastecimento, mas de acordo, né, com a atualização do último mapa do Monitor de Secas, o oeste do estado estava, né, com essa necessidade, digamos assim, de reposição hídrica, né, que no final do ano ainda, né, municípios do oeste estavam aí numa situação de seca moderada. Então agora, daqui para frente, com essas chuvas, né, a gente espera, né, uma recarga melhor, né, na situação hídrica, tanto no leste de Minas como, né, na região serrana do Espírito Santo. A gente tenha uma recarga melhor para que quando chegar efetivamente o período seco ali no meio do ano, né, a gente tenha, digamos assim, uma certa tranquilidade. Mas os impactos, né, das mudanças do clima, eles ocorrem, né, de forma, digamos assim, subsequente, né, de forma em efeito cascata. Uhum. O clima, até pela análise dos anos, das décadas, dos séculos, né, os estudos que foram feitos, a gente diz, eu costumo dizer que existem eventos que são cíclicos, né, eles vão ao longo do ano, vai mudando o ano, eles vão voltando. Prova disso é que a gente tem também estações mais definidas, né? Inverno, verão, outono, primavera, enfim. O ser humano vem falando muito sobre as mudanças climáticas e o que ele vem provocando para essas alterações que a gente vem percebendo mais significativamente. A gente vai conseguir, num futuro, definir o que são as estações do ano, porque às vezes a gente tem um verão super quente que é para terminar em março, mas ele só vai terminar mesmo quando o inverno está batendo a porta, como se a gente não tivesse nem outono. E o verão termina agora, no mês de março, né? Daqui a pouco ele está terminando, a gente está praticamente na metade do verão, vamos dizer assim. O que a gente pode esperar para o futuro? Como é que a população pode se preparar para essas mudanças que estão acontecendo, ou a gente está percebendo isso cada vez mais rápido? Bem, né, muitos indicadores já vêm trazendo, né, esses impactos, né? Antigamente, nas décadas de 70, 80, 90, a gente ainda não tinha a dimensão, né, de como essas mudanças iriam, digamos assim, se estabelecer, e elas estão se estabelecendo agora, né? Se a gente for falar num contexto global, né, a temperatura média da Terra tem, a cada ano aí tem elevado, digamos assim, o nível médio, tanto que 2025, né, de acordo com os órgãos internacionais aí, né, a Organização Meteorológica Mundial sendo, né, a principal entidade, ela já falou que nós já ultrapassamos aquele limite de 1,5 graus, né, que foi acordado no Acordo de Paris. Então, assim, nessa situação da temperatura, como a Terra vai se comportar? Né? A gente já tem assistido aí aumento de eventos frequentes, né, de eventos extremos, a exemplo aí de Mimoso em 2024, o norte do estado, né, repetido aí no ano de 2025 e agora também, né, no começo de 2026. Temos aí, né, períodos de estiagem, né, vale destacar aí a ocorrência da seca de 14 a 17, e como a gente, né, tem que se preparar. Na verdade, a estratégia agora é se adaptar no novo cenário, né? De acordo também com a atualização, né, do Atlas Climatológico do Brasil, né, já tem se definido, digamos assim,
alguns deslocamentos, né, da época chuvosa. Em algumas áreas a gente tem percebido, isso eu estou falando a nível de Brasil. Já para nós aqui no Espírito Santo, a gente tem, né, um leve encurtamento do período chuvoso, porém, né, nos meses mais concentrados as chuvas estão vindo com maior intensidade. Então, para a gente poder se proteger, né, digamos assim, a gente tem que fazer adaptação de construções, né, tem que ter um pacto, digamos assim, governo, setor produtivo, sociedade, né, para que a gente consiga atenuar, né. Vale destacar que o Estado do Espírito Santo, né, por meio da política estadual de mudanças climáticas, já tem um apontamento, né, já foi feito aí o plano de descarbonização, agora está aí no plano de adaptação sendo, né, estruturado, né. Então, assim, esses mecanismos eles não têm que ficar apenas, né, discutidos em pequenos âmbitos. A gente tem que levar isso para a sociedade, para que a sociedade entenda, né, que as mudanças climáticas, né, esse cenário, né, de emergência climática, ele está presente na nossa vida e nós temos que adaptar, né. O governo ele tem, né, que, né, a cada dia, a cada tempo ter esse perfil, né, de estruturar melhor o Estado para que a gente possa, né, enfrentar no sentido de minimizar, porque a força da natureza, né, ela tem sido, digamos assim, bastante superior em relação à nossa capacidade de responder. Então, né, o Estado ele tem que avançar nas medidas, né, para que a gente possa ter um ambiente mais resiliente aí frente a essas mudanças. Bom, então, resumindo, fevereiro no Espírito Santo promete ser mais quente, menos chuva, mas é bom se preparar para o calor e não desprezar as pancadas de chuva que a gente ainda pode ter nesse mês, né, Hugo? Com certeza, né? Os avisos aí estão sendo emitidos, né? Vale ressaltar que a população tem que acompanhar, né, os boletins, né, dos órgãos oficiais de previsão do tempo, né? Aqui para o Espírito Santo, a Caper tem atuado nessa frente. E também, né, caso a população ela se sinta, né, numa situação de perigo, acionar a Defesa Civil para que eles possam atuar no sentido de minimizar os impactos, né, causados por essas situações especiais. Hugo, obrigada por conversar com o nosso ouvinte aqui na CBN Vitória. Em nome do Igapé, agradecemos também a oportunidade e até o próximo momento. Até a próxima.